Olá, eu sou Paulo Ismael, levando até você, diariamente, de segunda a sexta, uma palavra de exortação, de edificação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua palavra nesse dia. Bom dia! Terça-feira, 13 de outubro de 2020, iniciando mais um devocional com Deus na estrada. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Bom dia, Iná, deixa um bom dia aí para nós. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Assim deve ser a nossa vida, cada dia, cada manhã. Quero convidar vocês a compartilhar esses devocionais. Hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Estava ouvindo essa música hoje pela manhã, muito bonita. Sou quem permito a tua noite e assombrar a situação. Fui eu. Ela é uma conversa com Deus, de Joel e Daiane. Tinha tu perdesse, te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas será eu que vai chegar de surpresa? Que vai entrar na peleja? Será eu que o plano vai mudar? Iná, manda um abraço pro Edson. O que está fora de repente vai para algum lugar. Aquieta, te acalma. E agora pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Ana Lúcia, bom dia. Aquieta, te acalma. E agora pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto és saudade. Quero lembrar vocês que hoje à noite, às 8 horas, teremos o discipulado, discipulado.com. Estaremos estudando o livro Leite. A primeira lição, a certeza da salvação. Toda terça, às 8 horas. Te responder e acalmar teu coração. Não tem paz, eu não perdi o controle. Sou quem permito a tua noite e assombrar a situação. Fui eu que permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdesse. Te coloquei na provação. Fui eu Rafael, bom dia. que permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas será eu que vai chegar de surpresa? Quero mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, que estão aqui no meu Face. A Fátima Aparecida Teodora, aqui de Barretos. E também para o Peter Zumba, lá de Jundiaí. Mandar um forte abraço para esses dois.
Fátima e o Peter. Camila, bom dia, Camila. Aquieta, te acalma e canta. Ok, vamos trabalhar? É bom estar aqui mais uma vez com vocês nessa manhã. Para mim tem sido um grande desafio. Todas as manhãs, né, me levantar cedo, vir aqui para o escritório para poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E tem sido bom, e para mim tem sido um desafio para eu me disciplinar. Então é muito gostoso. Eu quero, como já disse, mandar um abraço para os aniversariantes, a Fátima Aparecida Teodoro, aqui de Barretos, e também para o Peter Zumba, lá de Jundiaí. Que Deus abençoe vocês nesse dia, um feliz aniversário. E quero deixar aqui um convite para todos vocês, para hoje à noite, terça-feira, né? Hoje, às 8 horas, discipulado.com. Estaremos estudando o livro Leite, a primeira lição, a certeza da salvação. E também quero convidar vocês para sexta-feira. Sexta-feira, a entrevista.com será novamente com o pastor João Saraiva, ok? Sexta-feira agora, sexta-feira passada, houve alguns imprevistos. Hoje está chegando a minha câmera, né, que eu comprei. Eu estarei aqui instalando um programa no meu computador para não termos mais esse problema, ok? Então vai ser um tempo muito precioso. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 18 em diante. Paulo diz o seguinte, abre lá sua Bíblia: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação ou libertação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha vida, pela minha nova ida a vós. Somente devei-vos portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém? Vamos orar?
Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer pelo dia de ontem, te agradecer pela boa noite, te agradecer por estarmos aqui. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido que Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipos com o intuito de desafiá-los a se alegrar em meio às aflições. Era um período difícil para o cristianismo naquela época. Havia muitas perseguições, tanto perseguições dos fariseus, saduceus, que eram as principais religiões do judaísmo, tanto também perseguições do próprio governo romano. E Paulo, então, 10 anos depois que ele esteve lá em Filipos, ele escreve essa carta. E Paulo, ele estava preso, já um homem velho, sozinho, como ele escreve a Timóteo, dizendo que todos o haviam deixado, estava aguardando a sua sentença, mas mesmo assim, ele exorta a igreja a ser alegre. E ele então aqui, ele dá um testemunho da sua própria vida. E nós aprendemos ontem que todos têm a sua história. Todos têm a sua história. Você tem a sua história. Você tem os seus momentos de lutas, você tem os seus momentos de aflição. E como disse aquela música, né? Cada um tem um vale para passar. E ninguém pode passar esse vale no seu lugar. É o seu vale, é o seu vale. E Paulo, ele fala do vale dele. Todas as coisas que me aconteceram. E as coisas que aconteceram a ele eram notórias, era conhecida entre os irmãos de Filipos. As perseguições, as aflições, as prisões, os apedrejamentos que ele passou, as surras, né, que ele levou, e às vezes que ele teve que sair fugido de cidades. Então todas aquelas coisas eram conhecidas, todos aqueles sofrimentos, aquelas lutas. E então ele fala, todas as coisas que me aconteceram, vocês conhecem. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E às vezes, algumas são mais tristes que as outras. Apesar que, quando nós estamos passando pelos vales, a impressão que dá é que os nossos problemas são os piores. Eles são os mais trágicos, que é o fim do mundo. Mas Paulo aqui, nesses versículos 18 em diante, ele começa a expressar a sua convicção em relação às aflições, as suas convicções. E a forma como ele enfrentava, como ele encarava os problemas. E ele fala claramente aqui que ele enfrentava com alegria. Ele enfrentava os problemas com alegria. Ele diz aqui, nisto me regozijo e me regozijarei. Então, diante desses problemas, diante dessas aflições, eu vou me alegrar. E continuarei me alegrando. Eu sei que isso é muito difícil, sabe? Mas certa vez o Senhor Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, tão terríveis são tais trevas. Então a forma como você enfrenta, como você olha para os problemas, para as adversidades, isso vai determinar o seu enfrentamento. Então, se você olha com os olhos de Deus, você terá bons resultados. Mas se você olhar com os olhos humanos, então a Bíblia fala tão terríveis são tais trevas. Porque os olhos humanos, eles olham apenas a circunstância, eles olham o momento. Ele não consegue enxergar além da parede, além das muralhas. Mas quando você olha com os olhos de Deus, Deus está acima. E Deus vê além. Deus olha e vê o que vem depois. E Ele vai aplanando os caminhos tortuosos. Ele vai derrubando as portas de ferro. Ele vai destraçalhando as trancas de bronze. É assim que o Senhor, Ele age em nossas vidas. Então Paulo diz, olha, eu me alegro. Mas muito mais do que isso, eu me alegrarei.
pelas aflições pessoais, pelas aflições que eu passo no dia a dia. Então esta é a exortação, se alegra. Você pode estar passando por vários problemas, às vezes problemas na área conjugal. E quantas pessoas passam por esses problemas? Às vezes problemas com os filhos, problemas de saúde, problemas financeiros. São os problemas da nossa vida. São os problemas do nosso dia a dia. São as nossas aflições, nossas lutas. Mas encara esses problemas com alegria, se alegra, sorria. Busca encontrar motivos para sorrir. Então Paulo, ele começa dizendo dessa forma, olha, eu me alegro por causa das aflições, mas também eu me alegro por causa daqueles que promovem as aflições. Nós sabemos, meus queridos, que muitas das nossas aflições são resultados de nós mesmos, dos nossos pecados, são resultados das nossas falhas. Nós fazemos escolhas erradas. E essas escolhas, elas trazem uma consequência. Elas trazem determinados sofrimentos. Muitas vezes sofrimentos é a longo prazo, é lá no futuro. A Bíblia fala, tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe, mais cedo ou mais tarde. Então muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas aflições são resultados das nossas más escolhas. Daquelas escolhas impulsivas. Por não buscarmos a orientação de Deus, por não ouvirmos os conselhos das pessoas mais velhas, nossos pais, de pastores, líderes, pessoas que estavam ao nosso redor tentando nos ajudar. Mas também, muitos dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, são resultado de pessoas ao nosso redor que causam essas aflições. E Paulo era claro nisso. Ele fala, olha, há muitas pessoas que são responsáveis pelas minhas aflições. Levantam falsas acusações. Como diz, puxa o tapete. Às vezes, pessoas que falam mal de você, que te caluniam, te injuriam, e te difama. São aquelas pessoas maldosas. Mas Paulo diz, olha, eu me alegro também por essas pessoas. Por quê? Eu vi uma vez alguém dizendo que não se preocupe com aqueles que estão te chutando. Porque quando eles estão te chutando, quer dizer duas coisas. Primeiro, que eles estão atrás de você. Porque se eles estivessem à frente, eles estariam dando coice. Mas se eles estão te chutando é porque estão atrás. E também, cada vez que eles chutarem, eles vão te jogar mais para frente. Não é assim? Imagina aquela situação, você está em pé e de repente alguém te dá um chute atrás. O que você faz? Você faz, opa, e você dá um pulo para frente. Então, é assim. Então, às vezes, pessoas vão te chutar. E elas estarão te promovendo, estarão te levando mais para frente. E você estará se distanciando delas. Então Paulo diz, olha, eu me alegro por aqueles também que causam aflições em minha vida. Eu me alegro por isso. Eu me alegro pelas aflições. E também por aqueles que causam aflição. Muitas vezes, quando nós não temos essa visão do Senhor, nós então começamos a querer difamar a outra pessoa. Nós queremos também pagar com a mesma moeda. E nós então deixamos a amargura, deixamos o rancor entrar dentro do nosso coração, a mágoa, a tristeza em relação a outra pessoa, e não queremos mais ver a falta de perdão. Então, olhe para elas com os olhos de Deus. Olhe. Alguém disse uma vez que nós somos como um objeto nas mãos do Senhor, que o Senhor está lapidando. Entende?
Vamos imaginar aquele homem que faz um violino, que faz um violão, ok? É um instrumento lindo, que nos alegra com o seu som. Agora o que ele faz? Ele vai lá, ele pega uma madeira bruta, cheia de casca, suja, e aí então vai limpar aquela madeira, e aí depois ele vai pegar as ferramentas, ele pega o serrote, e vai serrar ali um pedaço daquela madeira, depois ele vai pegar um martelo, ele vai pegar uma talhadeirinha, ele vai pegar uma lixa, e cada vez que ele usa um desses instrumentos na madeira, então se coloca no lugar da madeira, machuca, e a madeira vai estar ali gemendo, sentindo dor, e ao primeiro momento ela pode olhar para aquele que está fazendo, né? E o instrumento, ela não entende, porque ela não tem a visão daquele que está manuseando ela. E muitas vezes ela vai sentir raiva, não só daquele que está manuseando, mas também do instrumento. Mas é lá no final que ela vai entender, quando ela se transforma num lindo violino, quando ela se transforma num lindo violão, e quando ela está lá encantando as multidões. Quando ela vai ver lá no final pessoas se levantando e aplaudindo, e pessoas fechando os olhos, se deliciando com o seu lindo som. Então, meus amados, toda a aflição de momento, ela não parece ser algo gostoso. Então Paulo vem e nos exorta justamente isso: se alegra nas aflições, se alegra também por aqueles que estão causando aflição. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Então, como dissemos ontem, olha para o final. Olha para o final. Por aquilo que as aflições que Deus tem causado e Deus tem permitido causar na sua vida vai resultar. E Paulo vai dizendo justamente isso: olha, eu me alegro pelas aflições, pelos resultados das aflições. E ele cita aqui alguns resultados. Primeiro, salvação, livramento. As aflições momentâneas, elas produzem livramentos no futuro. Nós não entendemos, mas as aflições no momento, elas produzem livramento lá no futuro. Eu me lembro, lendo outro dia sobre o senhor Tramontina. Vocês conhecem, né, as indústrias Tramontina, as ferramentas, instrumentos. Hoje é uma mega indústria, mas como começou lá atrás. Então diz a história que o senhor Tramontina, ele veio, me parece, da Itália, ou de um país europeu, ele veio para o Brasil, e ele começou a trabalhar, na época, em um bordel, em um puteiro. E ele trabalhava lá. E depois de algum tempo, alguns anos trabalhando ali, um dia mudou-se a gerência daquele bordel. E o gerente então fez algumas modificações, então chamou o seu Tramontina e disse para ele: olha, eu tenho feito aqui algumas modificações e eu vou precisar que o senhor, de agora em diante, o senhor fique aqui na portaria e o senhor vai fazer as anotações. O senhor vai anotar quem entra, quem sai, e toda a movimentação do bordel. Então o senhor Tramontina olhou para ele e disse: olha, eu não posso. Mas por que o senhor não pode? Porque eu não sei ler nem escrever. Olha, então infelizmente eu vou ter que dispensar o senhor. Eu vou ter que mandá-lo embora. E ele então foi demitido. E aí ele foi morar, ele, a esposa, e foi morar num vilarejo distante da cidade. E passando por várias lutas, necessidades. E chegando lá naquela casinha pequena, ele um dia teve uma ideia de fazer algumas coisas, fazer a cadeira, fazer móveis. E ele então começou ali a fazer. E ele diz a história dele que ele
foi até a cidade, era um pouco distante, para comprar martelo, comprar serrote, e foi lá e comprou e trouxe. E quando ele estava lá, um fazendeiro próximo chegou para ele e pediu o martelo dele emprestado. E disse, olha, eu estou precisando do seu martelo, só por um dia. E ele então emprestou. No outro dia o fazendeiro chegou lá e disse, olha, eu preciso que o senhor me empreste esse martelo por mais alguns dias, porque eu vou precisar dele por mais dias. Ou melhor, vamos fazer diferente. Vê o preço que o senhor pagou, coloca um pouco mais para o senhor poder buscar um outro para o senhor. E assim ele fez. E ele pegou aquele dinheiro, voltou até a cidade e comprou mais um martelo e mais algumas ferramentas e trouxe. E diz que um outro fazendeiro soube que ele podia ir buscar e foi lá com ele e disse, olha, eu estou precisando aqui de algumas ferramentas e eu queria saber se o senhor pode ir até a cidade e trazer essas ferramentas para mim. O senhor pode colocar um pouco a mais para o senhor. E ele fez isso. E como era distante, ele pegou o seu cavalo e foi até a cidade e trouxe mais ferramentas. E assim ele fez várias vezes. E aí então ele construiu lá na casa dele uma salinha, onde ele começou a ir lá na cidade comprar ferramentas e colocar para vender. Passado um tempo, já com a sua lojinha ali e fazendo essa revenda, ele então teve a ideia, ele tinha um amigo lá na cidade que era torneiro. E ele chamou esse amigo, e esse amigo começou a fazer a cabeça do martelo. E ele então ia até o mato, pegava madeira e fazia o cabo. E eles começaram então a vender o martelo. E ali surgiu a linha Tramontina. E de repente ele começou a fazer mais instrumentos. E diz que no passar dos anos transformou-se uma grande indústria de ferramentas ali na cidade. E depois ele abriu algumas lojas. Passado alguns anos, ele construiu uma escola ali na cidade. E diz a história que, na inauguração daquela escola, o prefeito então fez uma festa e a população estava ali. E o prefeito então deu a chave da cidade para o senhor Tramontina. E havia um livro ali que o senhor Tramontina tinha que assinar. E ele então chamou o senhor Tramontina e falou, olha, eu gostaria que o senhor assinasse esse livro, que é o livro da cidade. O senhor vai entrar para a história da cidade. E quando ele foi lá, ele disse, olha, eu não posso assinar. Mas por que o senhor não pode? Porque eu não sei ler nem escrever, eu sou analfabeto. Aí o prefeito olhou para ele e disse, mas como? Se o senhor, sendo um analfabeto, construiu tudo que o senhor construiu, imagina se o senhor soubesse ler e escrever, imagine onde o senhor estaria. E ele respondeu, isso eu posso te dizer, eu estaria na porta de um bordel. Amados, essa história, ela nos traz grandes lições. E é justamente o que Paulo diz aqui. As aflições, elas resultam em algo bom. E Paulo diz, as aflições, elas resultam em salvação. Elas resultam em libertação. Às vezes Deus permite um problema na sua vida hoje, para te livrar de grandes aflições lá na frente. Ela resulta também em oração. Ela te faz orar mais. Você já observou isso? Que em meio às aflições você se aproxima mais de Deus? Você ora mais? Mas não somente isso. Em meio às aflições, pessoas oram por você. Pessoas intercedem diante de Deus por você. É assim as aflições. As aflições também, meus amados, elas, além de produzir oração, elas produzem também mais sacrifício. Entende? Elas te levam você a se esforçar mais. Você se esforça mais para vencer os problemas.
E além disso, as aflições, elas trazem o socorro do Espírito Santo. Ela produz o agir, o mover de Deus na sua vida. Então Paulo está dizendo aqui justamente isso. Olha, eu me regozijarei, eu me alegro, e eu me alegrarei ainda mais nas aflições. Não somente por estar passando pelas aflições, mas pelos resultados que elas produzem em minha vida. Salvação, oração, esforço, socorro do Espírito Santo. Eu não sei por quais problemas você está passando. Eu não sei por quais lutas você está passando. Mas a forma como você olha para essas aflições vai determinar o resultado. A exortação do Senhor hoje é: se alegra. Se alegra no meio das lutas. Sorria. Sorria. Não por causa dos problemas, mas porque Deus tem permitido você passar por eles. Deus nunca vai colocar um fardo sobre você além do que você pode suportar. Nunca. Então se alegra. E se alegre ainda mais. Se alegre pelos problemas. Se alegre por aqueles que estão causando os problemas. Como disse, eles são ferramentas nas mãos do Senhor. Apenas estão te lapidando, estão te moldando, estão melhorando você, para que você possa crescer mais e mais em amor, para chegar à estatura de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos ajude a ter essa atitude de alegria. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento te agradecer, ó Deus, não pelas aflições, mas te agradecer por o Senhor permitir com que passamos por elas, porque entendemos que somos teus filhos, entendemos que o Senhor tem um plano e um propósito, que o Senhor nos ajude a nos alegrar e nos alegrar ainda mais em meio às aflições. Obrigado, ó Deus. Abençoe cada um que está assistindo esse devocional. Abençoe, ó Deus, cada um que irá assistir. Eu quero rogar também, ó Deus, por cada amigo, cada amiga. Quero rogar, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem usado para suprir as minhas necessidades. Cada um dos meus clientes, ó Deus, que tem se tornado amigos, pedreiros, construtores, engenheiros. Por cada um deles, ó Deus, que o Senhor tem usado. Obrigado, ó Deus. Que o Senhor nos dê hoje um dia de bênção. Que o Senhor abençoe cada um, o trabalho de cada um, ó Deus. É a oração que eu faço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Que tenhamos um dia gostoso, um dia na presença do Senhor. Amém? Um forte abraço. Compartilhe esse devocional. E compartilhe. Assista os outros. E hoje à noite, às 8 horas da noite, Deus assim o permitindo, o nosso discipulado.com. Ore por mim, tá? Ore para eu poder aprender mais e mais, manusear essa ferramenta e que possa ser uma bênção na vida de cada um. Forte abraço, até a noite, se Deus assim o permitir. Amém.